a sua vergonhosa nudez, e compre colírio para ungir os seus olhos, e poder enxergá-los. Repreendo e disciplino aqueles que amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. E ao que vencer, darei de sentar comigo em meu trono, assim como eu também venci, e sentei-me com o meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Nós caminhamos e permeamos sobre várias igrejas do Apocalipse, que diz a respeito das 7 igrejas da Ásia Menor. A Bíblia, o que mais me apaixona na Bíblia Sagrada é porque a Bíblia é mais atualizada que o jornal de hoje, né? A Bíblia ela é mais atualizada do que o jornal de hoje. E há quem diga, um doido, há um tempo atrás, dizendo que a Bíblia deveria ser atualizada. O que a Bíblia diz hoje é o que nós já estamos vivendo hoje e ainda que iremos viver pela frente. A Bíblia diz que no fim dos tempos haveria rumores de guerra. Nós não estamos nem vivendo rumor, nós estamos vivendo guerra mesmo. A Bíblia diz que seria pai contra filho, irmão contra irmão. Tudo isso nós já estamos vivendo. Isso quer dizer que a Bíblia é muito mais atualizada do que o jornal de hoje, né? Laodiceia é uma igreja conhecida porque ficava no centro financeiro e bancário, próspero demais, na província da Ásia, que hoje, na verdade, é a atual Turquia, onde vocês conhecem. Essas cidades foram mudando os nomes, bom você entender isso, tá? Porque às vezes você pode pensar, pastor, mas as cidades que a Bíblia relata parece que nem existe. Não, existe até hoje, é que eles mudaram o nome, né? Hoje nós conhecemos como, na Bíblia relata como Laodiceia, mas é a atual Turquia hoje, onde ficava a igreja de Laodiceia. E era conhecido como a lã mais formosa que existia. Eles produziam uma lã preta de alta qualidade. Isso para eles, na verdade, era um orgulho local que eles viviam. E quando a Bíblia relata do colírio, era uma escola de medicina local que desenvolvia naquela época uma espécie de um pó frígio para um colírio exclusivo que gerava uma sensação de autossuficiência. Olha isso. Eles conseguiram naquela época, através de algo medicinal, desenvolveu um pró-frígio para um colírio que gerava uma sensação de autossuficiência. E outro detalhe importante que existia em Laodiceia é que a cidade recebia água de fontes quentes e frias, mas a água chegava morna para eles e se tornava, na verdade, uma água intragável. Se você perceber, a coisa mais horrível que tem no mundo é você tomar um copo de água morno. Há quem diga que para você fazer os seus organismos acelerarem durante o dia, é bom você acordar cedo e tomar um copo de água morna, mais para quente. Eu tentei até fazer isso um tempo, quase comecei a vomitar logo cedo, porque a água morna é muito difícil de se beber água quente. Aliás, o extremo também não mata a sede. Água quente não mata a sede, água fria demais também não mata a sede, né? Então, ela tinha naquela região aquilo, e a Bíblia acaba que João traz esse simbolismo para a igreja de Laodiceia. E a Bíblia diz que a igreja era morna,
e você leu comigo, que diz: nem é frio, nem é quente, antes é morno, e eu estou por vomitá-lo da minha boca. Pastor, o que significa isso? Nem frio, nem quente, mas morno. Simples. Quando a Bíblia relata a respeito disso, a Bíblia está dizendo que é uma fé sem fervor, sem paixão, é ineficaz e sem propósito. A Bíblia, quando relata da fé morna, é aquela fé que não tem vigor, ela não tem vida. É onde muitos usam esse termo hoje em dia sobre religiosos. A pessoa virou religioso, está indo na igreja, mas é religioso. É exatamente isso que a Bíblia se refere, dessas pessoas que não são quente nem frio. A Bíblia ainda diz assim, ou fosse quente ou fosse frio. Por quê? Porque o morno é como aquela cobra sonsa. Já viu esse ditado, chamar a pessoa, aquele ali é cobra sonsa. Ele se adequa com o ambiente. Se estão contando mentira, ele começa a contar mentira junto na roda. Se estão falando bobeira, ele começa a falar bobeira. Se falar de Jesus também, ele fala de Jesus para tu na hora também. A pessoa não tem lado. A pessoa não tem definição da fé que quer viver. A pessoa, se vê a igreja pegando fogo, todo mundo dando glória, ele resolve levantar a mão e dar glória também com todo mundo. Mas se todo mundo estiver quieto, ele anda na onda de todo mundo e fica quieto também. Se for para cantar um hino, vamos cantar todo mundo junto. Mas se não for para cantar, é para cantar música mundana, vamos cantar música mundana todo mundo junto. A pessoa não tem lado. A pessoa se torna morna. Eu já disse sobre isso, uma história, lá, claro, isso não é real, mas para você entender que um jovem estava em cima do muro e do lado esquerdo estava o diabo, e do lado direito estavam os anjos de Deus. E o lado dos anjos de Deus começou a falar com ele que estava em cima do muro, dizendo: desce daí, vem para cá, nós temos o céu para você, nós temos vida eterna para você, nós temos um caminho de futuro para a tua vida. E do outro lado ele percebia que o diabo não falava nada. E do outro lado os anjos de Deus insistindo: vem, ainda dá tempo, vem, pula para cá, sai daí. O rapaz ficou tão indignado com a situação que ele virou para o diabo e falou assim: por que vocês não me chamam igual os anjos de Deus estão me chamando? E ele disse: porque o muro já é meu. Ele estava dizendo a indecisão, o crente morno já não tem lado. Quem diz é o próprio, a palavra de Deus diz que Deus está dizendo, você define o que você quer ser. Por quê? Porque o morno eu vomito. Porque quando a pessoa é fria, entenda isso que eu vou lhe dizer, a pessoa ser fria espiritualmente, apesar que nós somos pentecostais, mas a pessoa ser fria espiritualmente, não esboçar, levantar a mão, dar glória a Deus, como eu faço, como outros fazem, pular, extravasar na presença de Deus, a pessoa não ser isso, não quer dizer que a pessoa não é crente. A pessoa pode adorar a Deus interiormente. O que a Bíblia está se referindo é aqueles que nem é frio, nem é morno. Pastor, e como detecta esse tipo de gente na igreja? Primeiro, não procure esse tipo de pessoa dentro da igreja, porque você vai ficar muito iludido com tudo isso. Por quê? Porque você começa esse tipo de gente tem uma facilidade muito grande de te deturpar e convencer você que você está errado. Pessoas mornas, eu vou dar um exemplo, é você enfrentar uma terça-feira fria como essa e dizer: eu vou à igreja adorar o Senhor e vou aprender da palavra de Deus. Aí você vai falar com o morno sobre isso. Sabe o que ele fala? Rapaz, tem culto todo dia, fica em casa hoje, vai. Um frio danado desse, você vai mexer com isso. É um morno. Porque para ele é cômodo ficar em casa. Eu também sou crente, assistindo pela internet e tal. Eu já disse isso várias vezes. Infelizmente, acaba que a gente é obrigado a fazer isso. Não existe culto online. Culto, o apóstolo Paulo ensina dizendo: quando for prestar um culto, um tem cântico, outro tem salmo, um levanta a mão, outro adora, um oferta, enfim, o culto é participativo. E você não consegue ser participativo de dentro da tua casa. Então, na tua casa não tem culto online, existe uma transmissão de culto, que provavelmente você está sentado, ou você está deitado, ou você está comendo pipoca, ou você está aproveitando para jantar a cabeça, enquanto você está na tela do computador ou da televisão assistindo, você já olha o celular ao mesmo tempo atualizando a vida dos outros. Você não está num ambiente de adoração ao Senhor. O apóstolo Paulo está dizendo: esse tipo de pessoas eu vomito. Pastor, e qual que é a decisão do Senhor? Por enquanto eu estou deixando, porque
a ideia do transmitir não é para quem mora aqui, é para quem às vezes está no Brasil, muitos irmãos da nossa igreja lá, que não tem como, lógico, estar aqui, então eles assistem o culto da sede e alcançam outras. O objetivo da internet é alcançar não crente, entenda isso. O objetivo da internet é alcançar pessoas que não servem a Deus ainda, ou que estão afastados dos caminhos de Deus. Pastor, e o que o senhor faz? É o que eu vou começar a fazer logo logo, eu paro de transmitir os cultos, grava a mensagem ministrada e no outro dia sobe só a mensagem. Quem quiser assistir a mensagem, assiste lá. Por quê? Porque você começa a treinar os crentes a ficar em casa. Não, está frio, eu vou ficar em casa, vou assistir. Ué, então quer dizer que o esforço de ser estudo que está aqui hoje não valeu de nada. Vocês sim são beneficiados porque está dentro da casa de Deus e está prestando o verdadeiro culto de adoração ao Senhor na casa de Deus. Aliás, essa questão da internet é o que mais tem levado o povo a viver uma vida morna, espiritual. Por quê? Porque na internet você escolhe aquilo que você quer ouvir. Na casa de Deus você ouve aquilo que Deus quer falar com você. Mas na tua casa você ouve aquilo que você quer ouvir. Começa a ouvir uma mensagem, não gostei do início dessa mensagem, vamos para outra aqui. Aí você pula para outra mensagem, de repente o pastor está dando dura demais na mensagem, está muito, não, deixa eu ver um que está profetizando vitória hoje aqui. E tá, esse aqui está falando coisa boa. Aí de repente, sobe um sininho no teu celular, no teu iPad, onde você está assistindo, aparece o profeta fulano de tal entrou na live. Aí você, bumba, vamos ver o que o profeta fala para a minha vida agora também. Não, então você não. Aí se torna os crentes mais mornos do mundo. Porque antes estava ouvindo uma mensagem, estava mandando consertar. Aí entra numa live e o profeta fala: estou mudando tua história hoje, peraí. Não precisa consertar primeiro para depois mudar a história? Então a internet acaba que começa a gerar pessoas mornas espiritualmente. E detalhe, forma até teólogo dentro de casa. Porque a pessoa ouve a internet, ouve mensagem fora de contexto, não sabe onde é a vida da pessoa, a procedência da vida da pessoa, e aí depois chega na igreja e quer ensinar o pastor a pregar. Nossa, mas eu ouvi aquilo, pastor, na internet, o fulano de tal, aquele famoso que prega, pede para o fulano de tal pastorear tu, para você ver se aí tem condições. Você conhece a mulher do fulano de tal que está pregando na internet? Sabe onde ele mora? Sabe a vida dele? Onde ele congrega, para começar? Por quê? Porque se torna esses crentes mornos. Aliás, deixa eu ensinar algo que hoje é culto de ensino. Vocês lembram quando Jesus entra em Jerusalém, na entrada triunfal dele em Jerusalém, querem oferecer para ele montar em um cavalo. Se você não sabe, na época da Bíblia não existia carros como vocês conhecem, nós conhecemos hoje. Então, o transporte era o cavalo ou o jumento, ou o carro de boi. E todas as vezes que você olhar, principalmente o Velho Testamento, quando tinha aquelas guerras, Rei Davi, tantos outros que eram guerras constantes que participavam, a forma que tinha de amedrontar o seu adversário era quanto maior fosse o seu cavalo. Maior, forte, musculoso era o teu cavalo, você demonstrava que o exército teu é forte. É como hoje os tanques de guerra, os aviões, B-12, essas coisas tudo, naquela época eram os cavalos. Se você visse um exército com aqueles pangarezinhos andando, você fala, não, a gente já ganhou a vitória, pode ficar tranquilo. Os cavalos nossos passam por cima desse povo tudinho aí. Então, o que amedrontava eram os cavalos. Então, o cavalo, na Bíblia Sagrada, ele simbolizava força, poder e soberania. Quando Jesus vai entrar dentro de Jerusalém, todos esperavam que ele fosse entrar num cavalo branco, grande, e ele fala, tem um jumento ali no canto. Desamarra ele, solta ele, traz ele para mim. Jumento é animal de arado. Toda vez que você vê na Bíblia, tinha exemplo de Jó, tinha 1000 jumentos. Você fala, gente, o que valia isso? E Jó era o homem mais rico, era. Porque 1000 jumentos era equivalente a 1000 tratores hoje de última geração de colheita que você possa imaginar. Mas o jumento simbolizava aquele animal simples, humilde, que trabalhava como carga. E Jesus não quer entrar com um cavalo demonstrando guerra e poder, mas ele entra montado num jumento. E a Bíblia diz que conforme ele vai entrando em Jerusalém, o povo ia jogando púrpura, ia colocando aquelas folhas de palmeira, o jumentinho pisando, porque Jesus estava em cima. E a história que é narrada por alguns pregadores, isso na verdade é uma história. História é algo real, história é algo criado. Que quando soltou o jumentinho foi para o lado da mãe.
e disse: mãe, eu estou fazendo um sucesso danado, agora eu explodi no mundo. Por quê, meu filho? Mãe, eu entrei em Jerusalém. A senhora não tem noção do que aconteceu lá, não. Todo mundo jogando púrpura no chão, estendendo tapete vermelho para mim, outro jogando coisa. Mãe, a senhora está vendo que eu estou brilhando tudinho aqui, tanto confete que jogaram em mim, mãe? A mãe falou assim: meu filho, acho que você não está com esse sucesso todo, não. Tô, mãe, vamos lá que a senhora vai ver. Eu fui lá, a senhora vai entrar comigo agora, a senhora vai ver. E tal, e de tanto insistir, a mãe falou: vamos lá. Não sabia que o jumento tinha pegado tanto preço assim, desse jeito, mas vamos lá. Quando os dois entrou dentro de Jerusalém, o povo já catou a pedra e começou a tacar para matar o jumento, para tocar o jumentinho de lá. A mãe: corre, meu filho, corre daqui. A mãe falou: o que aconteceu? Ela falou: eu também não sei, eu entrei agora há pouco aqui, todo mundo me aplaudiu, jogou coisa para eu passar, agora não tem mais tapete, não tem mais nada. A mãe pergunta: você estava carregando alguém? Aí eu falei: estava, tinha um homem que estava montado em cima de mim. Mas quem era esse homem? Um tal de Jesus, que todo mundo aplaudiu. Ah, então o povo só bateu palma para tu, porque Jesus estava em cima de você. Sabe o que acontece? Hoje tem muitos jumentos, com muito like na internet, está cheio de jumento com like na internet, com seguidores, a revelia na internet, é tudo jumento, que no dia que Deus sair de cima, ninguém para até de seguir, acaba tudo isso. Então, a tua fé não pode ser pautada em cima de coisas de internet. A internet foi feita para pregar, não foi feita para esse circo que está virando hoje em dia, dentro de igreja. Escândalo, pastor fulano, o outro, está todo mundo citado. Agora a moda é falar que está citado. Então, assim, é tudo isso que a igreja estava ensinando, dizendo: vocês têm que aprender que lado vocês estão. Se vocês é frio ou se você é quente, porque o morno, o próprio Deus tem desejo de vomitar. Pastor, por quê? Porque, é como eu disse, o morno, falta nele o fervor na fé, não tem paixão, ineficácia e sem propósito. Irmão, eu sei que a igreja é para o dia a dia as pessoas ir lapidando, as pessoas ir mudando diariamente o seu caráter, a tua forma. Eu costumo dizer que tem pessoas que quando aceitam Jesus, o semblante da pessoa é horrível. A pessoa não nota, mas a pessoa está horrível. Já aconteceu muito aqui na nossa igreja, de chegarem pessoas novas na igreja, eu olho e falo: meu Deus, aceitou Jesus. É questão de dias, o semblante da pessoa vai mudando, até o ar da pessoa, quando você olha a pessoa, fala: nossa, nem parece mais aquela pessoa que eu vi um tempo atrás. Muda, porque esse é o poder do evangelho. Mas o poder do evangelho só consegue ser aplicado na vida de quem quer receber a presença de Deus. E eu preciso te ensinar isso, que parece que o povo está caindo num conto de historinha 24 horas. Evangelho não foi feito para agrado de ninguém. O evangelho verdadeiro e genuíno vai na contramão daquilo que nós vivemos. E quem sai da contramão do mundo, começa a entrar a favor do mundo, se torna aquele crente morno. E qual é o perigo, pastor? É que quem começa a viver como crente morno, só desce. Tem aqui a passagem do bom samaritano, que descia, percebe? Quem desce ia para o prostíbulo, quem desce ia porque não presta. Jonas começa desobedecer a Deus, só desce para comprar a passagem errada, desce para entrar no barco, depois que está dentro do barco, desce para o fundo do barco, depois faz todo mundo jogar bagagem fora, depois desce no fundo do mar até entrar no vento da baleia, para subir para o destino que Deus tinha. Então você precisa aprender isso, que quem resolve andar fora dos caminhos de Deus, o caminho é só descida. Evangelho não é feito para agradar a ninguém. Evangelho não foi feito para você chegar aqui. Entenda, eu sei que o que eu vou falar vai gerar uma conjectura, mas não é isso que eu quero dizer. O evangelho não é para você chegar aqui: meus lindos, não, isso não muda. João Batista disse: arrependei-vos, raça de víbora, arrependei-vos enquanto é tempo. O evangelho é para você entrar dentro da igreja e ser confrontado dentro de você e dizer assim: eu preciso mudar nisso, eu preciso melhorar nisso. Se eu quero morar no céu, eu preciso mudar isso. Aliás, a última coisa que o povo está pensando hoje em dia é morar no céu. O inferno está rodando aqui embaixo, é guerra para tudo quanto é lado. Agora vão tentar entrar lá na Groenlândia, e o trem está pegando fogo para tudo quanto é lado. O deputado andando 250 quilômetros para ver se salva esse país. O trem está tudo dando errado, mas não quer todo mundo ficar aqui. Você não vê um falando: volta logo, Jesus, volta logo, Pai.
volta logo, que nós larga tudo isso aqui para trás, nós vamos morar no céu eternamente contigo, volta logo, Senhor. Por quê, pastor? Porque nós estamos numa geração morna. Você quer ver o que é uma geração morna? É quando dentro de um culto, o pastor tem que plantar bananeiro, o pastor tem que molhar a camisa, igual eu vi os pregadores aqui no Profetizando, na vigília, moe o pano, para dar aquele foguinho mais ou menos, e quando acaba de falar, todo mundo... Que isso, pastor? Morno. Pastor, mas é normal? Eu vou só tentar esclarecer a tua mente. Quem é casado, ou quem já foi casado, ou quem já teve relacionamento, tu lembra quando você começou a namorar? Não tem canseira, não tem distância. Aliás, tinha um jovem que morava aqui na Marieta, infelizmente foi deportado. Amor, isso não é amor, isso é paixão. Loucura é um negócio de doido. Porque ilegal, indocumentado, conversa com uma moça que está atravessando Texas para cá, e ainda resolve pegar o carro e correndo lá no Texas, como fosse daqui na esquina, para buscar a mulher. No caminho, na divisa de estado, a polícia pegou, já foi embora. Mas quando você começa a namorar, não tem frio, aí nada. Ó, tá nevando lá fora, acabou que bota o capuz na cabeça, você nem de carro, vou a pé, não tem problema a distância que é não. E vai e tudo, e chega lá, você acha que fica olhando para o relógio para vir embora, porque no outro dia tem que trabalhar? Menino, tempo que dá, fica, vai dando 2 horas da manhã, e as promessas é as melhores que tem no mundo. Olha, eu te amo, nossa, é a minha vida, achei a razão do meu viver, e aquela coisa, sabe, aquela fervor no coração, aquele aquecimento no coração danado, você vai embora naquele frio danado, dá tchau para a menina, monta na bicicletinha, vamos embora. Você fala, gente, arrumei a minha alma gêmea, até descobri que ela tem outro. Porque você está no calor daquilo, nada é problema para você. Aí passa o tempo, tu casa. Tu casa. Pastor, o fogo acaba? É quase que 80%. E o que fica? É o amor verdadeiro. Pastor, e o que é o amor? Vamos para a Bíblia? A Bíblia diz que o amor é tudo de ruim. Não quero escandalizar você, mas é o que a Bíblia fala. Longânimo, para que você tem que ter longanimidade? Paciente, para que você precisa de paciência? Tudo que tem que sacrificar o amor está envolvido nesse negócio. Eu posso falar para você com todas as letras. Eu já sou casado com a pastora Raquel há mais de 15 anos. Posso dizer para você que eu amo muito mais ela hoje do que quando eu conheci. Por quê? Porque hoje nós sabemos defeito assim, de camarada de cada um, até o jeito que hoje já sabe. E mesmo assim a gente ama. Isso é um amor verdadeiro. Pastor, o que tem a ver isso com a igreja? Quando você aceita Jesus, é aquele amor, aquele fogo no primeiro amor. Não vê a hora de ir para a igreja. Hoje tem culto, rapaz. Hoje vai ter culto. Vamos, está trabalhando, estou cansado, mas hoje eu tenho que ir para a igreja. Tenho que ouvir Deus falar. Eu estou no primeiro amor, eu estou lendo a Bíblia, eu estou envolvido no departamento da igreja. Eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, eu quero fazer aquilo outro. O tempo passa, o que sobra? Se tiver amor. Porque o tempo passa hoje, está cansado, está frio. Nossa, eu estou com dor, estou cansado. Parece que a pessoa, só ele tem dor no mundo, só ela dói no mundo a vida dela. Não vou na igreja hoje não, mas mesmo assim, quando tem um amor verdadeiro, a pessoa fala, eu vou para o culto, estou cansado, mas eu vou para o culto. Irmão, eu já disse aqui várias vezes, de quando em vez ataca a minha enxaqueca, principalmente essa época de frio, porque dentro de casa parece uma estufa, aí você sai para fora, aquele vento, como diz minha mãe, falta entortar a cara para trás, o negócio. Aí eu fiz o programa de rádio hoje, agora a pastora Raquel começou a fazer o programa de rádio, eu tenho que ficar para ajudar ela também. E aí eu fiquei, saí daqui 4h30 da tarde, cheguei em casa, era 4h30, 5 horas da tarde. Eu falei, 7 horas eu saio, 8 horas tem culto. Quando eu levantei, irmão, que eu estava com uma dor de cabeça, a cabeça explodindo, tudo quanto é jeito, na hora veio na minha mente a lista de quem podia vir pregar hoje para dar a palavra. Sabe o que no meu coração falou? Não sei que prego com dor e tudo, vai. Tudo bem? Estou indo lá. O Abner teve que sair da escola mais cedo porque estava vomitando, estava com febre, tudo passando mal. Fica passando. Ainda ela queria trazer o menino com febre. Falei, não, larga aí, cuida aí, vai vendo aí que eu vou lá. Por quê? Porque não é que não tem gente para pregar, tem até demais, só não sei onde eles estão, mas tem até demais. Agora, a responsabilidade que eu tenho,
O reino de Deus é o amor que me faz eu sair e vir, mesmo com dor e tudo, e pregar a palavra de Deus. Por quê? Porque se você não tiver amor de verdade, nada disso vale para você. Aí nós vamos, já caminhando para a metade final, a Bíblia diz da autoavaliação enganosa, porque o verso 17 que você leu comigo, ele diz assim: você diz, eu estou rico, adquire riquezas e não precisa de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e, para piorar, está nu. Está falando de quem tem dinheiro. Aliás, gente, eu prego sempre aqui, eu ministrando ofertório aqui, eu ensino sempre que Deus não tem problema nenhum de dar riqueza para nós. A Bíblia diz: toda terra e toda plenitude pertence ao Senhor. A Bíblia diz também: se creres, comereis o melhor dessa terra. O melhor dessa terra não pode ser chuchu e ovo todo dia. Então, Deus não tem problema nenhum. Jó, a Bíblia diz, era o mais rico do Oriente. José, rico. Davi, rico. Salomão, milionário. Chegou na nossa vez, é a vez de passar fome. Qual é o problema que Deus tem com a riqueza? É quando a riqueza sobe para dentro do teu coração. E a riqueza subindo para dentro do coração, o maior perigo é de você achar que você não precisa de Deus mais por causa do teu dinheiro. Porque o dinheiro compra a melhor cama que tem no mundo, só não compra o sono. O dinheiro compra o melhor plano de saúde que pode existir no planeta Terra. Eu conheci pessoas que até hoje têm plano de saúde que, lá no Brasil, que se passar mal nos Estados Unidos, manda avião do Albert Einstein aqui para buscar a pessoa para levar para lá. Tão caro que é o plano de saúde da pessoa, mas não conseguiu evitar a morte dentro da casa. Resumindo, o dinheiro te dá o melhor plano de saúde, só não te dá a vida. O que a palavra de Deus está dizendo assim: você diz, eu estou rico, porque adquiriu riqueza, e não precisa de mais nada. E olha o que a Bíblia diz: não reconhece que, na verdade, vocês são miseráveis, digno até de compaixão, pobre, cego e está nu. Como uma pessoa que tem dinheiro está cego e nu? Ele está cego achando que a riqueza que ele tem é tudo que ele precisa na vida dele, sendo que, na verdade, não é. Eu já fui várias vezes visitar no Brasil, principalmente, pessoas milionárias dentro de condomínios fechados, tinha segurança na porta de cada pessoa. Eu conversando com a pessoa me chamou e falou: pastor, vem aqui no meu quarto. Quando eu entrei no quarto da pessoa, que ele me mostrou uma cama gigantesca, do lado da cama tinha uma caixa fechada de remédio. Ele falou: todo dia, para eu tentar dormir, eu tenho que tomar pelo menos 28 remédios diferentes aqui, para eu conseguir dormir poucas horas. Quando eu ouvi aquilo, eu falei: o que adianta ter dinheiro então? O que esse dinheiro Deus deu para ele? A não ser a infelicidade, acabar com a saúde dele, e nesse caso especificamente, quando eu fui, é porque ele já tinha traído tanta mulher, mas se arrependeu, que aí a mulher resolveu dar o troco. Ele falou: pastor, eu não erro mais. Eu falei: que benção. Qual é o problema? É que ela agora quer me trair. Ô, querido, já viu falar em colheita? Por quê? Porque o dinheiro não te dá nada e mostra que você está nu. Dinheiro com Deus é riqueza espiritual. Dinheiro sem Deus é a maior miséria que o ser humano pode ter na face da terra. E aí a palavra de Deus entra depois dizendo: a realidade espiritual. Não sabes que é um desgraçado, miserável, pobre, cego e ainda estar nu. Escute, lembra que eu disse no começo, para terminar, sobre o colírio que eles fabricavam lá, que dava uma autossuficiência para eles? É nessa hora que a Bíblia diz assim: Jesus oferece o verdadeiro colírio para a nossa vida de visão espiritual, mais refinada que o ouro. Escute o que eu vou lhe dizer: você não precisa de ninguém mais do que Deus na sua vida. Você precisa entender isso.
Eu quase todos os dias, agora eu estou gravando, e eu disse, você precisa entender que a dar ouvido às vozes interior de Deus no teu coração e parar de dar ouvido à voz exterior. Como nós estamos vivendo uma geração de pessoas carentes, que parece que só a autopresença da pessoa e a presença de Deus não é mais suficiente na vida da pessoa. Aí ele ou ela tem que se alinhar com alguém, e quando aquela pessoa te decepciona, meu Deus, a pessoa tem aquela autodependência. Nossa, se a fulana deixar de ser minha amiga, nossa, todo dia eu tenho que falar, pastor, é errado ter amizade? Não, mas tenha filtro. Você quer um exemplo? Fala para mim uma pessoa que você teve amizade quando você tinha 15 anos de idade e até hoje você tem amizade com essa pessoa. Tem gente até olhando para cima para tentar lembrar. Por quê? Porque a vida vai indo, cada um para a tua direção. Não é assim? A vida vai indo. Eu lembro quando eu era jovem, as meninas da igreja, meu pai sempre foi pastor de igreja, ela falava, nós estamos juntos, porque deve ir até arrumar um namorado. Principalmente se o namorado fosse a que a amiga gostava. Acabou a amizade faz muito tempo já também. Então você precisa entender isso, que o que eu preciso é da presença de Deus na minha vida. Deixa eu te dar um conselho. Começa a partir de hoje a entender que a tua companhia é a melhor companhia que você tem para andar. Começa a fazer essa autoanálise, olha no espelho, mesmo que a lataria derrubou um pouco, mas olha para o espelho e fala, eu me amo, Deus me fez assim, eu me amo. Se ninguém amar, eu sou apaixonado por mim mesmo, e está de bom tamanho, eu tenho a minha vida, eu vivo assim. Agora tem pessoas que têm autodependência, como eu disse no começo, essas pessoas mornas, que vivem de internet, acham que tudo que vê na internet é de verdade. Tem um cara lá no Instagram, que eu estava olhando ontem, eu mostrei para minha esposa, eu falei, bem, acabou, não tem mais o que fazer. Eu não sei se você já viu isso, lá no Instagram a pessoa fala assim, por exemplo, ele está num púlpito como esse. O que é real aqui nessa imagem? Aí eu estou olhando na televisão ali, para mim, é o quadro, a parede aqui, aí de repente some tudo, ele fala, o quadro não é real, a parede também não é real, o púlpito também não é real, e o microfone eu não estou segurando nada na mão. Eu falei, acabou. E ele mostra que não é nada real, ele fala assim, esses dois carros, qual é real? Eu falei, os dois, nenhum é. Agora, o último que eu vi, eu achei mais barato. O carro ralado. Ele falou assim, o carro está ralado ou não? Gente, ralar carro também? Não ia? Aí ele falou, não, o carro não está ralado, o carro está perfeito. Aí ele mostra. Aí ele falou, desculpa, também não existe carro nenhum. Eu falei, acabou. Onde nós vai parar com isso? Hoje eu estou pregando aqui, o povo bota alguém do meu lado aqui, quem vai falar que é mentira? Acabou. E aí, pastor, o que nós vivemos nisso? Permanece na palavra de Deus. Para com esse negócio, permanece na palavra de Deus. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou querendo ministrar sobre crente morto. O diabo tem criado uma cilada tão grande para a humanidade. Estou falando humanidade. Não estou falando de nós e Maria, não. Falando do globo terrestre. O diabo tem criado uma arma tão grande para quê? Para ninguém acreditar mais o que é verdade, o que é mentira. Bota vídeo na internet de alguém pulando, cheio da presença de Deus, e fala que é coisa de macumba. Mostra gente falando língua estranha e vira chacote, coisa de língua estranha. E muitos deles rindo, compartilhando ainda. Abra sua Bíblia para a gente terminar. Gálatas 6 e 7. Isso serve para mim, para todo mundo que adora compartilhar coisas de Deus que o povo anda zombando aí fora. Todos encontraram? Gálatas 6, verso de número 7. Diz assim, anota esse verso para a tua vida. Não se deixem enganar. De Deus ninguém se zomba. Pois o que o homem semear, isso também colherá. Um dia chegaram em mim e me mostraram um vídeo recentemente. Falaram, pastor, olha esse vídeo aqui. Aí me mostraram 2 vídeos. Um sendo de macumba
e dentro de uma igreja pentecostal. E eu fui ver o centro de macumba, com as mães de santo, rodando, aquele batuque danado, e roda. Aí eu falei, já vi, e aí? Ela falou, agora olha isso aqui. Aí uma igreja pentecostal, o povo rodando, até parecido que estava. Ele falou, o que o senhor acha disso? Eu falei, você não descobriu ainda? Ele falou, não. Eu falei, desde quando o diabo sabe fazer alguma coisa? Por quê, pastor? Eu falei, o que o diabo está fazendo é copiando a gente. O diabo não sabe fazer nada. Tudo que ele faz ainda é para copiar. Copia dentro da igreja e aplica no centro de macumba. Eu falei, você está escandalizado com o quê? Você não está achando que nós está copiando o centro de macumba, né? Ele falou, não, pastor, só para falar, que susto, achei que o irmão estava achando. Por quê? Porque nós estamos vivendo essa geração que o inimigo está fazendo de todas as formas que possa imaginar, para que se torne todo mundo crente morno. Pastor, e qual a diferença do morno para o quente, para o frio? Simples. O morno é os piores crentes dodói que tem dentro da igreja. Se você chamar a atenção, nossa, vira um bico do tamanho do mundo, some da igreja, desaparece, sai falando mal de pastor. E os que são quentes de verdade, servem a Deus. O pastor chamou a atenção, é porque ele quer melhorar em alguma coisa a nossa vida. Vamos lá. Eu costumo sempre dizer isso, que na nossa época, mais atrás, professor de escola era segundo pai e mãe da gente. Podia até bater. Vai reclamar com a mãe para ver se não apanhava em casa de novo. Diácono de igreja? Tinha um tal de irmão Geraldo, ele era advogado, até hoje ele está vivo ainda. Lá em Bariri, irmão, eu, filho de pastor, 10 anos de idade, quando eu saía para ir no banheiro, ele falava assim, vou chamar tua mãe. Andei fazer assim naquele relógio oriente que ele tinha. 1 minuto para você ir no banheiro e voltar. Quando eu saía 2 vezes na hora do culto, ele já grudava na minha orelha e falava assim, vamos entrar para dentro da igreja. O filho do pastor, entra para dentro da igreja. Vai lá, antes que eu leve você para tua mãe. E quando ele falava, vou falar com a tua mãe, sabe o que eu falava? Fala não, que eu já estou entrando. Não, depois apanho dentro de casa. Hoje se um diácono falar, entra para dentro da igreja. Não, eu vou chamar a tua mãe. Chama, estou querendo falar com ela tem um tempo já também. Na hora que você conseguir falar com ela, você me avisa também. Hoje eu acho mó barato, porque pai e mãe, hoje é coisa de ensino. Pai e mãe, filho de 10, vamos lá, de 8 até 15, 16, 17 anos dentro de casa, não respeitam pai e mãe. Aí eu escuto, sabe o que os pais falam para mim? Eu falo, pastor. Ah, você fala? E não obedece mais? Não, bota para fora. Bota para fora de casa. Manda aprender a trabalhar para conquistar as coisas. 10 dias atrás, minha esposa chegou em mim e falou, vou parar de pedir as coisas para o Abner. Eu falei, por quê? Você vai com um cara ruim? Você não nota? Eu falei, noto. E aí? Eu falei, e aí que eu quero que faça. Você é rindo, você é chorando, dane-se. É para fazer, senão a cinta vai comer longe, porque não paga água, não paga luz, não paga nada. Tem direito do quê? Sabe o que a minha mãe sempre, quando corrigia eu, falava para mim? É melhor eu bater do que a polícia bater lá depois. A polícia não vai ter dó de você, não. Então, é isso que nós precisamos ter, essa fé em Cristo, para tudo, para criar família, para servir a Deus, para ter resiliência, para ter resistência. O diabo está furioso, desde quando ele foi amigo nosso, nós continuamos servindo a Deus, nós continuamos vindo adorar o Senhor, nós não perdemos culto, nós servimos a palavra de Deus. A palavra de Deus já me ensinou que a riqueza não me tira da presença de Deus. A palavra me ensinou hoje com a igreja de Laodiceia que eu não posso ser crente morno, porque o próprio Deus vai vomitar. Eu preciso ser crente, cheio do poder de Deus. E aí ele termina dizendo, verso 19, se pois zeloso e arrepender-te. Você já percebeu a dificuldade que essa geração nossa está tendo de se arrepender do que erra e quer achar a resposta para tudo quanto é coisa? Você fala assim, meu filho, faz isso. Por que você não fez? Porque aconteceu. Não. Eu não quero saber o porquê não fez. Eu quero saber se era para ter feito já. Todas as lideranças que eu já tive na minha vida, começar pelo meu pai dentro de casa, se meu pai falasse assim para mim, tira essa caixa daqui,
tira essas duas carnes daqui, bota aqui no meio de volta, faz isso. Você acha que a época que eu fui ensinado, eu não entendo disso. Eu preciso de gente para me ajudar. Eu preciso. Não. Se vira. Outro dia tinha que estar aqui e a caixa está no meio. Que jeito que foi, só Deus sabe. Você tem que aprender a fazer. Por quê? Porque essa é a beleza de quem quer crescer. Pessoas que às vezes têm vontade de ser obreiro, quer ser pastor, quer pregar, quer ser homem, quer ser mulher de Deus. Menino, pula na frente, pastor, eu tenho um testemunho para contar. Os primeiros cultos, você vem aqui na frente e diz, Senhor, Pai do Senhor, irmão, tudo bem? Esqueci tudo que eu ia falar, mas tudo bem. Deus é bom, viu? Deus continua sendo bondoso para nós tudo aí, Deus abençoe vocês tudo aí. Pronto, já passou a primeira fase. A segunda fase, você fala 3 palavras a mais. Eu já cansei de falar isso aqui. Eu estou falando de quem é crente, quente, que quer ser crente de verdade, quer ser cheio da presença de Deus, quer crescer, quer evoluir. Eu, quando eu tinha 14, 15 anos de idade, doido para pregar, eu sabia que eu ia ter muito medo de pregar. Primeiro que meu pai era pastor da igreja. Segundo que não era fácil encarar um público na frente. Eu entrava para dentro do chuveiro, pegava aquele Neutrox amarelo com a tampa vermelha, e aquilo ali era o pregador, era eu. O que ia aceitar Jesus dentro do banheiro era eu também, o demônio era eu, e eu que ia expulsar o demônio de mim mesmo também, e eu que aceitava Jesus. Eu falei, porque eu estava treinando, a minha mãe batendo na porta. Sai do chuveiro, meu filho. Quando eu saí de lá, parecia um peru com aquela água quente na cara, assim, ó. Mas já tinha exorcidade, já tinha saído demônio, já tinha aceitado Jesus, já era o maior pregador da atualidade. Por quê? Porque eu estava treinando. E detalhe, viu? Primeira vez que eu fui pregar foi num culto geral de mocidade em Franca. Meu pai sentado na igreja, lotado de jovens, era o campo todo que vinha. Peguei o microfone e eu ia pregar sobre José. Nunca esqueci disso. Irmão, eu não sei o que aconteceu, que a mensagem veio assim na cabeça. Saiu da igreja, papai do Senhor. Aí quando eu olhava para trás para ver meu pai, que o trem sumia mesmo. Mas foi uma mistura que assim, eu troquei José por Zaqueu, botei o José na árvore, mandei o Zé descer da árvore, mandei o Zaqueu para a cadeia. Não, mas foi um negócio de doido, assim, ó. Quando acabou a mensagem, eu todo sem graça, peguei o microfone, devolvi para meu pai e falou assim, o menino pregou 1 quilo aqui, eu não entendi 100 gramas. Para já motivar o ministério mesmo. Pensa que eu desisti? Eu falei, não, agora que eu vou pegar firme com esse negócio mesmo. Olha onde nós estamos aqui. Pastor, o que é isso? Crente, quente, cheio da presença de Deus. Eu vou crescer, eu sempre disse isso desde o começo e eu já tenho vivido isso. Quem está aqui desde o primeiro dia que nós chegamos nessa igreja, o primeiro domingo, tinha umas 60, 70 pessoas, um grupo bem cooperado de pessoas no primeiro domingo. Depois o trem fez assim, gente. Mas todos os cultos, aqui de terça, quinta e domingo, eu sempre profetizando, haverá culto, eu tenho profetizado, haverá cultos, que não vai caber o povo aqui dentro, Deus vai mandar uma multidão. Todo culto nós recebemos gente dentro dessa igreja, todo culto tem gente nova chegando nessa igreja, todo culto tem ovelha nova chegando dentro da igreja. Já fizemos culto o primeiro domingo do mês, o primeiro domingo do ano que nós fizemos aqui, a igreja estava quase que lotada. Domingo passado, muita gente dentro da igreja. Resumindo, se prepara, se comporta como quem já tivesse vivendo o milagre de Deus para a sua vida. Eu prego para vocês hoje, nessa terça-feira, como se isso daqui tivesse abarrotado no culto de terça-feira, todo mundo aprendendo a palavra de Deus. E talvez vocês que estão aqui hoje, quando o culto de terça estiver lotado, alguns vai estar até pastoreando a igreja, outros já vão ser obreiros. E quando eu citar, eu falo, lembra quando eu falava que os cultos de terça-feira vai ter casa cheia, talvez um vai estar em pé, o outro no canto trabalhando, o outro sentado no povo. Eu lembro, quando estava eu aqui, Pedro, Tiago e João, e uma meia dúzia de gente estava aqui dentro, eu estava aqui, pastor. O senhor está contando a nossa história. Por quê? Porque quem estiver no dia, no culto, com a igreja lotada, seja muito bem-vindo, mas quem começou no começo está sentado falando, eu faço parte dessa história. Crente que não enraiza em lugar nenhum, não tem história em lugar nenhum. Dá uma dó quando a pessoa chega em mim. A Bíblia diz, ele é miserável, ele é a favor de dó. Crente quando chega em mim, fala, e aí, irmão, tudo bem? Ô pastor, estou vindo para cá, amém, que bem, seja bem-vindo. Era da onde, irmão? Eu falei, não, pastor, eu já fui na igreja tal, na igreja tal, na igreja tal, na igreja tal, na igreja tal. Teve um irmão aqui da nossa igreja aqui já, nem está mais. Ele falou que passou por tanta igreja aqui dentro dessa Maria aqui. Qual que é o sentimento que eu tenho? Eu vou entrar na lista dele também. Logo, logo. E entrei mesmo. Porque ele não fica em lugar nenhum. É crente chuchu, ele não sabe enraizar em lugar nenhum. Onde passa, pega gosto dos outros. Você coloca de pé para nós terminar.
Pastor, e qual é a nossa verdadeira chamada que a igreja de Laodiceia nos ensina? Ser, pois, zeloso, arrepender-te, porque o amor de Cristo, grava isso para a tua vida, o amor de Cristo, ele disciplina para restaurar. Vou repetir, o amor de Cristo, ele nos disciplina para nos restaurar. Toda vez que eu ou você foi corrigido pelos seus pais quando era criança, teus pais nunca quis te corrigir para te matar. Toda vez que os nossos pais nos corrigiam, era para nos fazer crescer. Hoje estão entendendo que a correção de Cristo é para matar o ministério. Não. A correção é para fazer crescer. Quem é pai e mãe aqui sabe o que eu estou dizendo. Você não corrige teu filho para vou matar essa praga hoje. Não, a vontade até é grande. Mas você fala, não, eu vou te ensinar a você a ser gente no mundo. Porque você não vai sofrer o que a mãe, o que o pai sofreu. Eu estou tentando te livrar das lutas que eu já passei, as consequências que eu carrego até hoje. Eu estou tentando te blindar disso. Então, toda disciplina de Deus, o amor de Cristo nos disciplina para nos restaurar e nos fazer um grande servo ou serva de Deus, aprovado por Ele. E pastor, e qual é o verdadeiro favor? É nos reconhecer a nossa verdadeira condições diante de Deus, sem ilusão. Vou repetir, é reconhecer a nossa verdadeira condições diante de Deus, sem ilusão, mas sim crendo que é difícil, é árduo, mas é possível caminhar com Deus em nossas vidas. E ele diz, terminando, eis que estou à porta e bato. O diabo, ele entra e arromba a porta. Deus todo dia abre a porta e bate. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. E aí ele termina o verso 21 dizendo, e ao que vencer, darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei com meu Pai em seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Entenda, você sabe qual é a maior marca do crente em vencer? É saber que um dia já tem um lugar nos esperando no céu. Essa é a nossa vitória. Aqui todas as vitórias são passageiras, tu já notou? Você quer um carro, você quer aquele carro a todo custo, aí você vai lá e compra o carro. Você percebe que um mês depois você já não está nem gostando tanto desse carro mais desse jeito, acaba o encanto, porque é tudo passageiro. Porque a verdadeira marca de quem serve a Deus para morar no céu é saber que um dia nós estaremos eternamente com Deus na glória e serviremos ao Senhor Jesus. Amém? Aplauda o Senhor Jesus. Você que vai ofertar ou vai devolver o seu dízimo, pega a sua oferta.